Oi, meus queridos, que todos sejam bem-vindos a esses sermãozinhos, essa palavra pouca, mas agradável a Deus, que vocês possam se sentir, aconchegado com a palavra do nosso Deus. Quero ler para vocês um pouquinho, vamos falar um pouquinho de Adão e Eva. Eu quero falar para vocês, comentar aqui sobre Adão e Eva. O que levou Adão e Eva a pecar? Desobedecer ao nosso Deus, vocês sabem? A Bíblia diz que Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus uniu eles, uma família, um casal, e Deus colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, ou seja, Deus deu uma obrigação a ele, Deus não criou o homem para ficar à toa. Vocês já viram esse ditado que diz assim, mente vazia, oficina de Satanás. Então, por isso que Deus deu os afazeres para Adão. Adão não podia estar totalmente desocupado. A Bíblia diz que Adão e Eva não tinham pecado. Eles eram perfeitos, criados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden, Deus alertou Adão e Eva. Deus deu essa ordem para Adão e Eva, que de todo fruto que tinha no jardim do Éden, eles poderiam comer, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem esse fruto, eles morreriam. Mas a palavra de Deus diz que mesmo Adão e Eva sendo ensinados a não fazer, eles fizeram. E ao eles desobedecer a ordem de Deus, eles caíram em pecado. E não só eles, mas todas as plantas, a natureza, os animais, o ser humano, todos caíram em pecado pela desobediência de um só homem. A palavra de Deus diz que quando Deus criou Adão e Eva, que colocou no jardim do Éden, Deus alertou a ele, Deus ensinou a ele, Deus mandou os anjos pregar a palavra para eles, né? Porque vocês, não sei se vocês sabem, mas o pecado não começou aqui na terra. O pecado nós sabemos que começou lá em cima no céu. Com quem? Com Satanás, né? O anjo criado por Deus. Lucifer, que significa anjo de luz. Esse anjo criado pelo próprio Deus, lá em cima no céu, ele escolheu não adorar a Deus. E nós também temos essas escolhas. Nós fazemos as escolhas nossas. Não é obrigado viver dentro da igreja, eu escolher e viver com Deus e andar e ficar ano. Não, se eu quiser hoje sair da igreja e viver a minha vida lá fora, eu posso ir. Só que eu não posso esquecer que eu vou pagar um preço e vai ter as consequências das escolhas que a gente faz. Porque na Bíblia só existe dois caminhos, o bem e o mal. Não tem para onde nós correr. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve, né, ao inimigo de Deus. Só tem dois caminhos, salvação, né, e perdição. Então nós escolhemos, e Deus pediu para que Adão, né, fosse obediente a ele, ou seja, escolhesse o caminho certo. Adão e Eva não sabiam o que era o pecado. Mas baseado na Bíblia, nós sabemos que Satanás usou o que, irmãos? A serpente. E a Bíblia diz que Satanás usou a serpente e naquela árvore que Deus tinha falado para Adão e Eva não comer daquele fruto, Adão e Eva admiravam. Enquanto Deus pediu para que Adão e Eva ficassem juntos, um casal unido, não se separasse, estivessem os dois sempre juntinhos, Adão fez diferente. Adão deixou Eva no jardim do Éden e saiu para o jardim para caminhar no jardim. E ele foi se afastando cada vez mais de Eva. Terminou que Eva ficou sozinha. E ela ficou vulnerável. A palavra de Deus diz que ela ficou olhando aquele fruto, aquela árvore, que a Bíblia não diz que árvore que era, e ela ficou desejando comer aquele fruto e pensando, por que Deus falou que ela não podia comer? E os pensamentos dela foram longe. E então Satanás aproveitou a oportunidade, enquanto Eva estava ali se distraindo, né, olhando aquele fruto que Satanás fez. A Bíblia diz que Satanás entrou na serpente. A serpente era o ser mais belo que Deus tinha criado sobre a terra. E Satanás, então, ao entrar na serpente, ele sobe naquela árvore. E agora a Bíblia diz que a serpente fala com Adão e Eva. Você já imaginou uma cobra falando com você? O que você acha?
Mas a Bíblia falou que a cobra falou, e eu creio porque é a palavra de Deus. E quando a serpente então fala com a Eva, pergunta para a Eva, dizendo assim: ô Eva, come desse fruto? E a Bíblia diz que Eva diz: não posso. Por que tu não podes? Porque Deus falou que no dia que eu comer eu vou morrer. Mas a Bíblia diz que a serpente falou assim: ora, Eva, deixa de ser boba, mulher. Tu vai ser sábio igual Deus, tu não vai morrer. Engraçado, né, irmãos, que muitas vezes nós somos assim. Nós estudamos a Bíblia, mas nós cremos mais no homem, no ser humano, do que nas palavras de Deus. Você vê escrito, você sabe que está escrito, mas uma pessoa chega e fala, não assim, assim, a gente vai pelaquela pessoa. Sendo que é pela Bíblia que nós devemos ir. E quando aquela cobra fala com a Eva dizendo que ela podia comer, ela não teve demora. Ela pegou o fruto e ela abocanhou o fruto. E quando ela comeu, ela viu, ela percebeu na hora que ela estava nua. Ela não tinha veste, porque Deus criou Adão e Eva como duas crianças, ou seja, homem e mulheres, né, enorme, lindo, perfeito, mas a inocência de uma criança, de um bebê. Eles não viam a nudez dele, porque a justiça de Deus cobria eles. E ao andar então, e ao morder aquele fruto, a primeira coisa que Eva sentiu, algo diferente. Ela viu a nudez dela. E quando ela vê a nudez dela, a Bíblia diz que ela fica com medo e ela corre para procurar Adão lá no jardim do Éden, lá dentro das árvores. Imagina onde Deus tinha colocado ele. E a palavra de Deus diz agora, ao ela ver Adão, e Adão olhar para ela, e Adão vê logo que ela tinha comido do fruto. E Adão se aproxima dela, perguntando e falando, por que fizesse isso? Tu vai morrer. Mas por amor a Eva, Adão também come do fruto. Então os dois caem em desobediência a Deus. E aí o destino é o sofrimento. E o que eles ganharam por desobedecido a Deus? Eles foram expulsos do jardim do Éden. A palavra de Deus relata isso. Que eles não podiam ficar mais no jardim do Éden porque eles desobedeceram a Deus. Assim é conosco. Nós servimos a Deus, conhecemos a palavra de Deus e sabemos que não pode. Que não pode isso, que não pode aquilo, mas muitas vezes nós praticamos algo errado, pecamos e nós entristecemos e ficamos envergonhados com Deus. Porque a gente caiu e desobedeceu a ordem do Mestre, que é Jesus. Mas o bom disso tudo é que Jesus, ele é bom, ele é misericordioso e ele dá sempre oportunidade para mim e para você, dizendo assim, ó filhinho, se tu caiu, tu levanta, porque tem um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Então nós temos essas oportunidades de, mesmo que a gente caia, porque somos errantes, pecadores e fracos carnais. Mas nós temos a oportunidade de dizer para Deus, de se arrepender, de pedir o perdão e de poder se levantar novamente. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, agradecida, né, porque Deus nos salvou, nos deu a oportunidade de dizermos para nós, filho, levanta, sai daí, busca o Senhor, te apega a Deus, né? Queira os ensinos dele para que você tenha paz e paz em abundância. Amém?